Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, meu irmão, a você, minha irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 15 de outubro de 2025. Estamos praticamente, irmãos, na metade do mês. E esse mês, irmãos, de outubro tem sido abençoado. Eu espero que Deus ele venha te dar essa outra metade de outubro abençoada também. Que Deus ele possa abrir os caminhos, que Deus ele possa abrir a sua mente, o seu coração, para que você venha entender os mistérios da sua palavra. Que Deus ele venha te dar paz onde quer que você for. Amém. Irmãos, eu queria pedir a vocês que têm algum pedido de oração, você que quer oração pela sua vida, por alguma área específica da sua vida, deixe aqui nos comentários que eu estarei orando por você. Ou você que quer oração por um ente querido, você que quer oração para algum familiar seu, ou até mesmo para um amigo muito querido, muito próximo, coloque nos comentários que eu estarei orando pela sua vida. Eu estarei orando por você. Eu estarei levantando um clamor por você. A nossa irmã Laureci tem orado pela sua vida. A nossa irmã Joyce também tem orado por você, pela sua família. Irmãos, deixe no comentário, que quando você deixar nos comentários aqui, eu vou estar orando por você e depois eu estarei falando o seu nome aqui. Amém, irmãos? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Nós já vamos orar, mas primeiramente eu quero deixar uma palavra com o Senhor para você. A palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 60. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: isso é motivo de tropeço para vocês? Irmãos, agora pula para o versículo 66, que vai dizer o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele estava dando um sermão. E nesse sermão, irmãos, nessa pregação que Jesus estava fazendo, ela confrontou muitas pessoas que estavam ouvindo ali naquele momento. Muitas pessoas, irmãos, não gostaram daquela pregação que Jesus estava fazendo. E não somente, irmãos, pessoas comuns, pessoas normais, pessoas aleatórias, não. Os próprios discípulos. Irmãos, quando eu falo de discípulos aqui, eu não falo somente dos 12, porque a gente sabe que Jesus, tinha uns 12 discípulos, mas não somente os 12, irmãos. Jesus tinha milhares, tinha muitas pessoas, centenas de discípulos. Não era somente os 12. Os 12 tinham os 12 que era mais próximo de Jesus, sim, mas Jesus, irmãos, tinha muito mais. E naquele momento, irmãos, que Jesus pregou aquele sermão, muitos dos seus discípulos que Jesus tinha acabaram abandonando ele, como a gente pôde ver no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, irmãos, aqueles discípulos que estavam seguindo Jesus, quando ouviram aquele sermão duro, quando viu aquela palavra de confronto que Jesus estava falando, muitos abandonaram Jesus naquele momento. Muitos deixaram de seguir Jesus naquele momento. Mas, irmãos, olha só o que Jesus ele vai falar com Pedro. Pedro, que era um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus. Jesus chega para Pedro e pergunta o seguinte: Pedro, você também não vai? Na verdade, ele chega para os 12 e pergunta: vocês também não vão embora junto com os outros? Vocês também não vão abandonar a sua fé?
Irmãos, nesse momento, Pedro, ele responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, Pedro, ele sabia que a palavra que Jesus estava ministrando era uma palavra dura, é uma palavra de confronto, era uma palavra que não era muito agradável aos ouvidos. Mas, irmãos, Pedro, ele sabia, ele tinha um entendimento de que a palavra não era uma palavra muito boa de ouvir, mas era a palavra que ia trazer vida para eles. Irmãos, não somente vida física, mas vida espiritual. Porque, irmãos, se nós queremos ver a Deus, nós precisamos obedecer a Ele. Lá no livro, irmãos, de João, capítulo 14, versículo 21, o Senhor mesmo vai dizer isso. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, irmãos, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Talvez, irmãos, você que está aí me ouvindo, talvez você já me viu pregar falar aqui na oração da manhã, algo que confrontou você, algo que não foi agradável de ouvir. Mas, irmãos, isso é para o seu próprio bem. Muitas das vezes, irmãos, essa palavra dura, essa palavra de confronto, que muitas das vezes você não quer ouvir, essa é a palavra que vai te levar para o céu. Porque, irmãos, como Jesus ele mesmo disse, lá em Mateus 7, ele fala: mais estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Ele ainda vai dizer o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Irmão, sabe, tem muitos pregadores. Eu não vou ficar citando aqui o nome de ninguém não, irmãos, porque o intuito aqui não é difamar ninguém, nem falar mal de ninguém. Mas a gente sabe que tem muitos pastores que não pregam mais o verdadeiro evangelho, que não pregam mais a essência do evangelho. Você vai ouvir as pregações de muitos pregadores hoje em dia. E os pregadores só pregam porta aberta. Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Irmãos, eu acredito que o meu Deus, ele prospera sim. Eu acredito que Deus ele tem bênçãos para nós, não somente no céu, mas na terra. Eu acredito sim, irmãos. Mas, irmãos, muitas pessoas não estão falando que a gente tem que viver um caminho de santidade, que a gente tem que viver em santidade, que a gente tem que viver longe do pecado, que a gente tem que santificar. Hoje, irmãos, são poucos pregadores, poucas pessoas que falam desse evangelho. E foi como, irmãos, eu acabei de ler que Jesus ele disse: entrem pela porta estreita, porque grande é a porta e largo é o caminho que leva à perdição. Então, irmãos, se você ouviu uma mensagem minha aqui, que você talvez não gostou, que foi de confronto com você, irmãos, não fica triste. Pelo contrário, irmãos, fica feliz. Porque, irmãos, ainda tem pessoas que ainda pregam o verdadeiro evangelho. Eu não estou falando isso aqui para me vangloriar, não, de maneira alguma. Mas eu estou falando, irmãos, que nós temos que nos apegar a essas pessoas que pregam o verdadeiro evangelho. Porque, irmãos, se você ficar somente ouvindo pregadores que falam sobre bênção, aí é bênção, fala sobre bênção hoje, aí fala sobre bênção amanhã, aí Deus vai te prosperar, aí não sei o quê. Irmão, só isso. É só isso, a pregação é só isso, é só bênção, bênção, bênção. Como eu disse, irmãos, não é que eu não acredito que Deus ele abençoa, pelo contrário, eu acredito sim que Deus abençoa. E já pude absorver muitas bênçãos de Deus. Deus ele já me abençoou bastante. Mas, irmãos, não é somente isso. A palavra, irmãos, o evangelho tem que ser falado. Santificação, falar contra o pecado, falar contra os prazeres desse mundo que não agrada a Deus. Esse, irmãos, o evangelho tem que ser pregado. E foi isso, irmãos, que aconteceu. Jesus ele começou a pregar o verdadeiro evangelho. E as pessoas não conseguiram ouvir essa palavra. As pessoas não conseguiram continuar com Jesus, porque eles falaram: dura essa palavra. Foi como nós lemos lá no começo da mensagem.
Jesus, ele estava pregando. Na hora que ele terminou de pregar, os discípulos falaram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? E foi saindo, irmãos, um por um. Acredito que foi saindo um por um. Um por um foi parando de seguir Jesus. Deixaram de estar com Jesus. Irmãos, se apega ao verdadeiro evangelho. Por mais que você não goste. Irmãos, tem muita coisa que eu não gosto também. Mas a gente tem que obedecer. Porque, irmãos, esse é o caminho que vai nos levar para o céu. Através da porta estreita que nós vamos alcançar o reino de Deus. Amém? Nós vamos orar aqui, irmãos, nesse momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo o que foi ministrado aqui nessa manhã. E nós entendemos, ó Deus, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sim, ó Deus, assim como Pedro, ele disse ao Senhor que só o Senhor tem as palavras que nos levam à vida. Deus, que nós venhamos entender isso nesta manhã. Por mais, ó Deus, que nós escutamos um sermão, nós escutamos uma pregação que nos confronta, que vai, ó Deus, de encontro aos nossos pecados, nos confrontando. Deus, que nós venhamos entender que esta é a palavra que vai nos levar para a vida eterna. Porque, ó Deus, foi como eu disse, muitos pregadores, muitas pessoas, muitos pastores não pregam mais o verdadeiro evangelho genuíno. E Deus, a minha intenção aqui não é falar mal de ninguém, mas sim, ó Deus, alertar esse irmão, este ouvinte, que está, Senhor, se alimentando somente com coisas, ó Pai, que não vão levar ele à vida eterna. Porque, ó Deus, nós sabemos que os mandamentos, nós sabemos, ó Deus, que os sermões, aquilo que o Senhor pregava, é aquilo, ó Deus, é isso que vai nos dar a vida eterna. É isso, ó Deus, que vai nos fazer alcançar a nossa salvação. Porque foi como o Senhor mesmo disse, ó Deus, que estreito é o caminho e apertada é a porta que nos conduz à vida eterna. Mas, ó Deus, que por mais que nós venhamos nos espremer, por mais que nós venhamos, ó Deus, passar apertado, mas que nós venhamos passar, Deus. Porque, ó Deus, amplo é o caminho que nos leva à perdição. Mas, ó Deus, que por mais que seja apertado, por mais que seja estreito, o caminho da salvação, que nós venhamos passar por ele. Porque é esse caminho estreito, Deus, que vai nos levar à vida eterna. Aleluia. Deus, por mais que essa pessoa escute uma pregação que não vai agradá-la, que não vai ir de encontro, Senhor Jesus, aos gostos dessa pessoa, mas que vai edificá-la, Deus, que vai construí-la, que ela venha continuar ouvindo. Deus, que esse irmão venha continuar firme na presença do Senhor, aqui ouvindo as orações. Porque, meu Pai, essas palavras, essas mensagens, ó Deus, elas não vêm de mim, elas vêm do Senhor. Essas mensagens, ó Deus da manhã, são as mensagens necessárias, que vai trazer alimento espiritual para esse irmão, para essa irmã. Ó Deus, eu não falo isso aqui para me vangloriar, não. É para a glória do Senhor. Porque, ó Deus, é através do Senhor em minha vida que eu direciono esse irmão, que eu direciono esse ouvinte, que eu entrego uma mensagem todos os dias para essa pessoa. Então, Deus, que esse irmão ele venha continuar firme na presença do Senhor, ouvindo as orações, seguindo no caminho certo e andando, Deus, em retidão com o Senhor. Porque, ó Pai, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deus, eu te peço que o Senhor venha guardar este ouvinte. Que o Senhor venha dar a ele, ó Deus, um término de semana abençoado. Livrando, guardando, protegendo. Que essa palavra, ó Deus, que essa mensagem venha entrar no coração desse irmão. E que no momento certo venha render bons frutos na tua presença. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já te agradeço. Crendo no milagre, crendo na vitória. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Não esquece de deixar o seu gostei,
de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Eu estarei de volta amanhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.